Cumprimento também meu antecessor, nosso nobre senador Waldir Raupp, concordando com Vossa Excelência, senador Waldir, que é necessário realmente pensarmos e discutir com a profundidade necessária essa reforma política. Nós mesmos, eu, um senador da República e mais pelo menos 22 deputados federais, somos profundamente enganados no engodo chamado PMB, Partido da Mulher Brasileira. A gente está entrando no TSE, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, para rever a questão de fundo partidário, a questão de tempo de TV dessa farsa que foi esse partido. Tá certo? Então, acho que o Brasil não pode conviver com esse tipo de situação. Vossa Excelência aqui falou a verdade, o partido que num dia tinha 23 parlamentares, no outro dia 23 parlamentares, deputados federais e um senador da República, no outro dia ficou com um deputado federal apenas. Tá certo? Porque tudo que havia sido pactuado na política fora descumprido, tá certo? Meu nobre senador, tudo que tinha sido pactuado com os parlamentares que para lá foram descumpridos, não encaminhados, de uma forma leviana, irresponsável, para pegar fundo partidário, que é um dinheiro público, tá certo? Para fazer uso de forma indevida. Então, isso é inadmissível. Nós, eu, um senador da República e mais 15 deputados federais, estamos entrando com um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, junto ao STF, para que seja revista a questão desse partido, que nós não vamos admitir esse estelionato eleitoral dado por essa questão. Tá certo, colocada, e Vossa Excelência tem muita razão quando coloca aqui, tá certo, que temos que fazer uma reforma política com a profundidade necessária. Talvez, igual eu falei aqui, não seja de fato, ainda não tenhamos condição de avançarmos por um parlamentarismo. Até eu, que votei no presidencialismo na época do plebiscito, que sou um presidencialista, não sou parlamentarista, mas é por causa da crise está tão grande, de repente poderia ser a saída, mas essa saída só pode ser pensada depois da reforma política que Vossa Excelência realmente coloca aqui. Eu acho que o senador Paulo Paim colocou muito bacana, também de repente poderíamos só logo aproveitar e dar uma revisão em vários aspectos constitucionais numa constituinte exclusiva, que poderia discutir esses assuntos. Então eu acho que tem muita água a passar debaixo da ponte. O que interessa de tudo, é que temos que ter essa pacificidade que Vossa Excelência aqui colocou, que não adianta querer resolver o problema no telequete, e nem na pressão, pensar que um parlamentar, senador ou deputado, vai se fazer aqui sua posição por causa de pressão de A e de B, de grupo A ou de grupo B. Não vai. Pelo menos no meu caso não vai. Tá? Quando foram lá na minha casa, eu não estava, porque estava fazendo outros compromissos externos, não adianta ficar com a ameaçazinha barata, porque eu não vou me posicionar contra aquilo, a favor disso ou daquilo, por causa de pressão de A e de B. Vou me posicionar pela minha consciência e pelo processo global de necessidade de construção do país, da retomada do emprego e da necessidade do crescimento. Sabe, Almano? E da necessidade nós temos uma política justa e que defenda a nossa população, principalmente o mais pobre, que mais precisa de emprego, de direitos sociais e de condições de viver com dignidade num país maravilhoso que é o nosso país, o Brasil. Eu falei esses dias que eu tinha acabado de chegar do Japão, que foi um país arrasado com as 2 bombas nucleares em 1945, que soube dar a volta por cima, sendo uma grande potência nacional, superando uma crise muito grande, que o Brasil, sinceramente, que já viveu crises até muito piores do que essa, tá certo? E nem, portanto, virou terra arrasada. Então, acho que nós temos que ter a tranquilidade para analisar os fatos, para decidir dentro dos autos processuais, dentro da legalidade, dentro do direito, tá certo? E definir procedimentos com tranquilidade que visam o crescimento do nosso país e a retomada do emprego. Esse é meu compromisso e é isso que eu vou defender aqui. E é dessa forma, a hora que chegar o processo aqui, se chegar, é que nós vamos nos posicionar, tá certo? Sobre esse assunto, que nesse momento esse assunto está com a Câmara dos Deputados e que eu espero que tenha juízo e responsabilidade para tomar a melhor decisão possível para o nosso país. O que eu gostaria de falar aqui, nobre senador Elmano Ferrer, senhores e senhoras ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado, é sobre a crise no Pronatec. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras senadoras, dizia o psicólogo russo Lev Vygotsky, um dos grandes pensadores de seu tempo no ramo da pedagogia, que no processo educacional o apoio do mestre funciona como uma espécie de andaime.
é uma estrutura temporária que assiste o aluno durante a aprendizagem, até que ele conquiste sua autonomia naquela determinada tarefa. Nobre professora, nobre senadora Fátima Bezerra, senhora que é uma educadora, a senhora sabe da importância de toda essa questão social, do Pronatec, do ProUni, das oportunidades que é dado para esse país e que deve continuar cada vez mais gerando oportunidade. E é nesse país que precisa andar para frente, nesse país que precisa crescer e retomar o crescimento é que a gente tem que pensar, e não o país de A contra B, de terra arrasada ou não de terra arrasada. Eu acho que nós temos aqui que legislar em prol do desenvolvimento do nosso país, em prol da preservação, da legalidade, em prol do crescimento e de melhora daquilo que está dando certo e de consertar aquilo que está dando errado. Por isso é que todos nós aqui apoiamos o fim das corrupções, apoiamos a apuração, apoiamos o Ministério Público, apoiamos o Judiciário, apoiamos o Executivo, apoiamos o Legislativo, apoiamos todos os poderes que nesse país está funcionando, de uma forma ou outra está funcionando. Não podemos exorbitar nem para um lado nem para o outro. Temos que ter a tranquilidade para juntos podermos ter a melhor decisão e a melhor posição aqui nessa casa. É claro que isso não se torna nenhum tipo de ensino dispensável, longe disso. Ninguém aprende cálculo integral sem ter antes entendido álgebra, por exemplo. Assim como não se constrói o quinto andar de um prédio antes de ser construído o quarto. Enfim, o que ocorre é que no curso de uma vida, a educação é a mais alta das torres. O ideal é que subamos de andaime em andaime até que a idade madura nós vejamos o mundo lá de cima. Não é isso, nobre senador Eumano Ferrer? O senhor que é do Piauí, um estado que anda tanto se desenvolvendo devagarzinho, passo a passo, mas que ainda tem muito que evoluir para poder aquele povo maravilhoso ter condição de mostrar toda a sua produção, sua pujança, porque lá ainda falta um pouco de infraestrutura, lá ainda falta energia, lá ainda falta uma série de questões que precisamos realmente de governos preocupados com o social para continuar avançando. Então, é isso que nós precisamos fazer, e não ficar aqui degladiando por causa de Estado mínimo ou não Estado mínimo. Infelizmente, aqui no Brasil, pouquíssimos são os que desfrutam dessa vida. Sabe por quê? Sabe por quê, senhoras e senhores senadores? Porque no nosso país, a pátria educadora, vejam só, um bate forte o vento da dissídia, do descaso, da desmotivação. Essa ventania derruba o andaime, faz o operário cair e atrasa em muitos anos o empreendimento moral da educação do nosso povo. Senhor presidente, no último dia 4, o Correio Brasiliense, um jornal aqui de Brasília, publicou uma interessante reflexão do Arnaldo Nisquier, que é um pedagogo importantíssimo, doutor em educação, com décadas de experiência no setor, um verdadeiro arranha-céu de tantos andaimes que subiu. Hoje em dia é membro da Academia Brasileira de Letras, presidente do Centro de Integração Empresa Escola, o CIEE, do Rio de Janeiro, vice-presidente do CIEE Nacional, enfim, uma grande autoridade no que fala. Segundo o doutor Nisquier, nobre presidente, nobres senhores e senhoras senadoras, o ensino no Brasil carrega um karma, o karma da evasão escolar. Falta atratividade no programa de ensino, que muitas vezes é distante da realidade prática dos alunos. Sem maiores perspectivas, os jovens deixam o colégio, desistem de estudar. É uma pena, senhoras e senhores senadores e senadoras. Mas é a verdade. O andaime dos estudantes brasileiros balança, cai, e cai logo no início da obra. Como bem destacou o seu artigo, o doutor Nisquier, um dos principais focos da evasão está no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Dos programas educacionais do governo, este é um dos que mais diretamente se relaciona à metáfora do andaime, porque tem como foco justamente a população mais pobre, registrada no cadastro único da Bolsa Família. A educação profissional é um andaime em dois sentidos. Primeiro, porque é educação. Segundo, porque é profissional. Tem esse foco na ascensão social das pessoas de baixa renda. Isso é muito importante, porque nós sabemos o tanto que é importante o curso técnico para uma pessoa pobre que está precisando entrar no mercado de trabalho. Então, por isso que é fundamental que programas como esse do Pronatec seja fortalecido. Enfim, explica Nisquier, o Pronatec começou a fazer grande alarde como vitrine que é do governo, e é mesmo, da presidente Dilma.
Mas com a primeira avaliação do programa, conclui-se que nele havia expressiva evasão escolar, um fato que decepcionou a todos, lamentavelmente. Então, nós precisamos superar essa questão. Não sabemos. Muitos estudantes trabalham, tendo, portanto, dificuldade em seguir a rotina de estudos. Outros, assim que conseguem o emprego, deixam os estudos. É o que motiva alguns a dizerem que a evasão escolar resulta do sucesso do programa, o que me soa meio absurdo. No geral, no entanto, nossa apreciação desse fato é de que ilustra muito bem como a educação é desprestigiada em nosso país, e precisamos mudar isso. A nossa senadora que está aí do seu lado, o novo senador, o Mano Ferrer, é uma preocupada com a educação. Eu mesmo acompanho a atuação boa e coerente da nossa professora lá na Comissão de Educação, do qual sou membro, ela é a vice-presidente da comissão, o esforço que vem sendo feito, com vários debates, com setores envolvidos, no sentido de fortalecer programas importantes, como o Pronatec, como o ProUni, como Bolsa Família, como todos esses programas que vêm a encontro de resolver os graves problemas sociais da nossa população, né? Senhoras e senhores senadoras, o problema da evasão escolar, seja no ensino regular, seja no profissionalizante, ainda é grande demais para ser ignorado. Tem surgido ideias para abordar esse problema. Uma delas, destacada pelo Dr. Nesquier, no seu artigo, é a de manter o ensino médio com 3 anos de duração, mas facultar ao estudante a dedicação do último desses anos no ensino profissionalizante. A pessoa poderia fazer sua formação e ainda sair com curso profissional. É uma maneira de aproximar o currículo à vida do aluno. Outra é o ensino à distância, apropriado àqueles que trabalham ou que moram longe. É o que o governo chamou de Netflix. Pode funcionar, atende a uma demanda importante. O que eu acho, senhor presidente, é que esse é um problema do qual nós nunca podemos descurar, seja como homens públicos, seja como cidadãos. Descuidar. O edifício da educação, direito de todos e dever do Estado e da família, como bem reza a Constituição brasileira, a Constituição Federal, é constituído coletivamente. Cada andaime conta. É por isso exatamente que eu vim trazer aqui no plenário essa reflexão, porque eu sou daqueles otimistas que acham que o nosso Brasil sempre terá solução. Porque o nosso povo é um povo maravilhoso, um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que constrói, um povo que tem perspectiva de futuro e que nós não podemos ficar nesse quadro, nessa zorra de terra arrasada e esquecer que temos um país que é a 7ª potência mundial, que precisa da nossa unidade para ele continuar avançando, que não podemos aceitar nem aqueles que querem nos destruir e nem aqueles que acham que está tudo a mil maravilha, porque não está nem a mil maravilha, mas também não está essa terra arrasada daqueles que querem nos destruir, para dar a oportunidade para os nossos inimigos tomar de conta daqueles mercados que nós poderíamos tomar de conta. Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado, ter a tranquilidade, igual o senador Ralph acabou de colocar aqui, de ter propostas calmas, tranquilas, coerentes e tomar posições pé no chão. É isso que eu teria que falar hoje aqui, nobre senador Mano Ferrer. Quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade e dizer que é com muita alegria que nós estamos aqui discutindo a saída para esse grave crise que nós passamos hoje em nosso país. Um grande abraço, nobre senador Teomário Mota, também, que acaba de chegar aqui no plenário. Obrigado.